Olá, boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos concluir o capítulo 3, que iniciamos na semana passada, e vamos também entrar no capítulo 4. Então, aguardaremos uns minutinhos para que mais algumas pessoas possam chegar. Agradeço muito a cada um de vocês que participam, que estão aí mostrando interesse no estudo. Sejam muito bem-vindos. Gostaria também de lembrar que nós temos esses vídeos que estão sendo gravados desse estudo, nós estamos também disponibilizando no canal do YouTube do Centro. Então, se você quiser rever depois ou passar para alguém que não tenha condição de ter visto online, então basta digitar lá no YouTube Casa Assistencial Espírita Allan Kardec. E você então consegue ver, tem muitas palestras lá e também agora esses vídeos desse estudo. Todos os vídeos vão sendo disponibilizados lá nesse canal também. Então, pessoal chegando aí, a Érica, a Mara, boa noite, gente, Cláudio Meda, Tata Tomicioli, Joaquim, grande abraço, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Então nós vamos, hoje, como falei, nós vamos concluir o capítulo 3, né? Que nós estávamos falando sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Nesse capítulo 3, nós vimos então sobre os planetas, a grande maioria dos planetas, né, que são habitados, porque na verdade essa colocação de Jesus, a casa do Pai seria o universo, e cada um dos planetas são as moradas, as diversas moradas que existem na casa do Pai. Falamos também na semana passada sobre as categorias de mundos, né, que existem 5 categorias, que a Terra é dos planetas ainda mais atrasados, tem mundos em condições muito melhores que a nossa, mas nós estamos também aí a caminho de conseguir um progresso aí para o nosso planeta. Então nós sabemos que estamos bem às portas de alcançarmos um mundo regenerador, né? Deixarmos de ser mundos de expiações e provas para nos tornarmos um mundo regenerador. Então, nós paramos no item número 14. E nós vamos então dar sequência a partir desse item 14, então. O Zene Carone também, aí com a gente, o Antônio Carone, muito legal, sejam bem-vindos, boa noite, pessoal. Então vou ler aqui um trechinho de onde nós paramos. No item 14, eu não vou ler bem o início, eu vou ler no segundo parágrafo, se alguém estiver acompanhando com o livro. E Allan Kardec então coloca, um trechinho de uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que está divulgando sobre a vida em outros planetas. Ele diz assim então: os espíritos em expiação, está se referindo à Terra, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Olha que colocação interessante que Allan Kardec nos faz, porque ele está dizendo então que os espíritos que habitam a Terra, que estão em expiação, vieram de outros planetas. E nós conhecemos muito bem aquela história dos exilados de Capela, que é tão falada no meio espírita. Então vejam que Allan Kardec já coloca essa situação no Evangelho, porque existe um livro
próprio abordando esse tema, que tem esse título, né, Os Exilados de Capela. Mas Allan Kardec já aborda o assunto aqui no Evangelho e também no livro A Gênese. Então aqui ele está deixando claro que o que aconteceu, nós sabemos que um planeta do sistema solar de Capela, ele estava atingindo um nível de alta elevação, deixando de ser um mundo de expiações e provas, como é a Terra hoje, para alcançar uma condição de mundo regenerado. Então, alguns espíritos, milhões de espíritos daquele mundo, que era uma pequena parte em relação à humanidade total daquele planeta, esses espíritos estavam, como diz aqui, obstinados no mal. Eles estavam atrapalhando o progresso daqueles que já queriam viver em paz, viver com fraternidade, eram pessoas de bem, apesar de defeitos, imperfeições que são normais, mas eram pessoas de bem. Então, uma minoria estava atrapalhando o progresso. E esses espíritos, então, obstinados no mal, que estavam perturbando aquela progressão desse planeta, eles são exilados do planeta, ou seja, são impedidos de reencarnar novamente naquele planeta. E esses espíritos, então, vêm para a Terra, que na época a Terra era um mundo na condição de primitivo. Aqui habitavam seres ainda selvagens, aqueles homens da pré-história, um pouco mais avançados, mas eram seres ainda rudimentares, com pouca inteligência, né? Então esses capelinos que chegam à Terra, eles vêm então deixando aquele planeta e reencarnam aqui na Terra pela primeira vez. E a hora que eles chegam na Terra, a gente entende então que a partir daí, esse planeta Terra deixa de ser mundo primitivo e passa a ser um mundo de expiações e provas, porque aqui chegavam seres trazendo expiações, trazendo as consequências das suas atitudes infelizes naquele planeta. Então dava início a uma nova era no planeta Terra. E nós sabemos que eles vêm também, além de expiar suas faltas, eles vêm trazer um grande progresso para a Terra, porque eram espíritos de grande inteligência, mas com pouca moral. Então eles vão trazer progressos imensos para a humanidade terrestre. Quando a gente vê falar, por exemplo, das pirâmides no Egito, é algo fantástico que até hoje as pessoas questionam como foi possível construírem aquelas pirâmides naquela época tão recuada, com poucos recursos. Então são esses seres de outros planetas que encarnaram na Terra. E o interessante é que nós agora aqui na Terra estamos vivendo essa mesma fase que esse planeta de Capela viveu. Aqui na Terra vai acontecer também o exílio. Milhões de espíritos da Terra serão exilados para planetas primitivos, para fazer o mesmo processo. Isso é da criação divina. Quantos mundos chegam à condição de as portas de mundo regenerador e então acontece o exílio. E o próprio Evangelho de Jesus já tem inúmeras citações que falam sobre isso. Uma delas que é muito conhecida, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, que diz que um senhor tinha uma grande plantação de trigo e durante a noite vem o inimigo e semeia joio no meio daquele trigo. Então, quando os empregados daquele homem percebem no dia seguinte, vão dizer a ele se ele queria que arrancasse o joio. E ele diz que não, deixasse, porque senão corria o risco de arrancar o trigo junto. Então ele diz, deixa para que no momento da colheita a gente recolha o trigo ao celeiro e lance fora o joio para queimar. Quer dizer, uma separação daquilo que é bom e daquilo que naquele momento não serviria. É uma figura, é uma imagem, é uma parábola
para dar a ideia dessa grande separação que vai haver. Então nós estamos às portas e já está ocorrendo isso, pelo que os Espíritos dizem. Vários amigos aqui então, muito bom, gente, muito feliz com a participação de vocês, que incentiva a gente a continuar aí com esse estudo. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, continuando então, se alguém, esse assunto, gente, do exílio, esse assunto é muito vasto, eu sei que precisaria muito tempo para a gente abordar isso com calma, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que fique querendo esclarecer logo, pode colocar, se a gente tiver condições de responder, tá bom? Vai ser um prazer. Enquanto isso a gente vai avançando, não tem problema se surgir alguma dúvida depois. Então depois nós vamos para o item 16. No item 16, Allan Kardec dá o título de Mundos Regeneradores. Ele vai falar um pouquinho sobre a condição dos mundos regeneradores. Também mensagem ditada pelo Espírito Santo Agostinho, que é um dos santos da igreja, né? Então diz assim Santo Agostinho: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Olha que interessante essa colocação. Cada sistema solar, como o nosso. Nós sabemos que o nosso sistema solar hoje tem 8 planetas, né? Porque parece que um já não tem mais condição de planeta. Então o nosso sistema com 8 planetas, aqui nesse sistema nosso, tem então mundo primitivo, mundo de expiações e provas, que é a Terra, mundo regenerado, tem mundos felizes, que nós sabemos ser Júpiter, no caso do nosso sistema. Então em cada sistema solar existem essas 4 categorias de mundos. Por que não existem as 5? Nós sabemos que são 5 categorias. Porque os mundos divinos ou celestes são mundos de moradia de espíritos puros. E esses espíritos que chegaram à perfeição não têm necessidade de reencarnar. Então, esses mundos estão muito distantes do nosso entendimento. Não fazem parte de um sistema solar como o nosso. Mas até os mundos felizes, sim. Então são 4 categorias que existem em cada sistema solar, de acordo com a informação aqui de Santo Agostinho. A Eliane Maria, legal, como eu preciso de palavras amigas. Deus te abençoe, Eliane. Vamos estudar junto, que o Evangelho é um livro muito bom. Todos nós precisamos dessas orientações, dessas palavras. Então ele fala aqui que os mundos regeneradores são mundos de transição. Por que transição? Porque são mundos que estão entre os mundos de expiações e provas e os mundos felizes. É aquela etapa, veja bem, nós depois de uma grande luta aqui no planeta Terra, porque nós sabemos que a vida na Terra é uma luta constante, desafios, problemas, dificuldades, é algo assim desafiador, ainda mais no momento atual, nesse momento de transição planetária. Então, depois que nós ultrapassarmos, que a Terra chegar à condição de mundo regenerado, esse mundo vai ser para nós como se fosse uma época de calma, de repouso, de respirar, para a gente se preparar e conquistar mais virtudes para merecermos um mundo feliz. Então ele é um mundo de transição. Ele faz a separação entre o mundo atrasado e o mundo mais avançado. Diz aqui também que no mundo regenerado,
não tem orgulho, inveja, nem ódio. Imagine que situação, né? Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, diz Santo Agostinho. Então é um mundo completamente diferente da condição do que temos hoje. Porque a gente percebe que a maioria das pessoas já busca um mundo melhor, já querem viver em paz, apesar das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E lá diz também que é um mundo que tem provas, mas não tem mais as expiações dolorosas. Porque, veja bem, na Terra, nós enfrentamos, por exemplo, mortes violentas, desastres, né? Assassinatos, tanta crueldade. Isso não vai haver no mundo regenerado. Lá os espíritos estão mais passando por provas, ou expiações leves, mas não essas expiações rigorosas, né, difíceis de se enfrentar. Então a condição de um mundo regenerador vai ser, para quem está na Terra hoje, é um paraíso, é uma condição muito boa mesmo, que a gente possa merecer, né, fazer por merecer habitar um mundo desse. Por isso que Jesus disse em uma das bem-aventuranças: felizes aqueles que são brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Ou seja, herdarão essa terra renovada, essa terra que vai ser um mundo muito melhor para se viver. A Eliane, então, Maria, ela é uma pergunta do que é feito a matéria do espírito, né? Ah, legal, então. Aqui, Eliane, e também um assunto que seria bem longo para a gente falar com calma sobre isso, mas vamos dar uma ideia meio rápida só para não ficar muito... Porque, na verdade, rapidamente, né, porque o nosso tempo é curto, quando a gente fala em espírito, vamos supor, nós estamos falando de nós aqui encarnados. O espírito encarnado, nós sabemos, tem um corpo material, tem um corpo também espiritual, que a gente chama de perispírito, e o próprio espírito, que é o ser pensante, aquele imortal, né? Então esse espírito, ele tem dois corpos, na verdade, um físico e um espiritual. Quando a gente desencarna, esse espírito vai para o mundo espiritual, levando consigo o corpo espiritual. Então ele está sempre acompanhado desse corpo espiritual. Então quando você pergunta, o espírito não tem matéria, o que tem matéria é o corpo do espírito. Então, na verdade, o perispírito, ele é feito de uma matéria que Allan Kardec chama de semimaterial, por não ter outra palavra mais própria. Mas vamos dizer que é um corpo fluídico, certo? O espírito, na verdade, é como se fosse uma chama, uma luz, né? Mas para ele ser identificado, ele então se apresenta com esses corpos. Esse recado é de quem? A Eliane está falando sobre o marido que desencarnou, né, Eliane? Então, né, nessa situação do desencarne, que a gente faça bastante oração para que ele esteja bem no mundo espiritual, seja acolhido pelos bons espíritos. Deus está sempre cuidando de todos, não desampara ninguém. E ele então prossegue na vida espiritual com esse corpo espiritual, que tem a mesma forma do corpo físico. Se um médium vidente pudesse vê-lo, veria com a mesma aparência dele aqui, quando viveu encarnado. Oi, Vera, sempre amiga, sempre gentil, muito obrigado pelas palavras, pela tua presença. Bom, então, vamos avançar mais um pouquinho. O mundo regenerador, já demos essa ideia, então. E para finalizar esse capítulo, Allan Kardec coloca um título no item 19, quem estiver com o livro, item 19, Progressão dos Mundos. Ele diz assim, só vou ler um trechinho, não é o primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Ele diz assim, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável,
à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então aqui é algo que a gente percebe claramente, que os planetas progridem também, não só os habitantes do planeta. Quando a gente se recorda da Terra pré-histórica e compara com a Terra hoje, com todo esse progresso, com toda essa condição de vida melhor que o planeta nos oferece, apesar, né, do ser humano ainda ter destruído bastante, afetado bastante a parte do ecossistema, mas o planeta progride sempre. O progresso é uma lei de Deus, é uma lei da natureza. E assim oferece uma morada cada vez mais agradável para nós. E só finalizando esse capítulo então, Santo Agostinho coloca a última frase assim. Ele diz que a Terra ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, ou seja, felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Então, isso que a gente tem falado, que a Terra está chegando a galgando uma nova posição na condição de um mundo melhor. Tudo bem aí, então? O tempo vai muito rápido, né? O assunto a gente às vezes tem que encurtar um pouco, mas vamos tentar começar aqui o capítulo 4 para dar início, pelo menos depois na próxima reunião a gente vai... Não dá para fechar um capítulo exatamente em cada estudo, é difícil. No capítulo 4, então, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, então, temos mais um dos princípios básicos da doutrina, ou princípios fundamentais, que é a reencarnação. Por isso falo sempre, os 4 primeiros capítulos, Allan Kardec colocou nessa ordem para mostrar os 4 princípios básicos da doutrina. E tem mais um, que no caso seria a comunicabilidade dos espíritos. Bom, no item 1, então, Allan Kardec inicia o capítulo sempre com uma citação do Evangelho. E ele traz aqui nesse capítulo várias citações, que a gente vai ver algumas delas. Ele começa com uma citação, então, que está no Evangelho de Mateus e de Marcos também. E ele diz assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, olha que interessante, porque Jesus, depois de algum tempo que ele já estava atuando, já tinha desenvolvido uma parte da sua missão entre nós, já tinha realizado algumas curas, alguns ensinamentos. Ele reúne então os discípulos e pergunta qual a impressão que as pessoas estavam tendo, quem eles achavam que era Jesus. E aí que eles dizem. Então vejam que o povo daquela época acreditava em reencarnação. Só que eles não tinham uma noção exata de como é o processo reencarnatório. Tanto é que alguns diziam que achavam que Jesus era João Batista. João Batista havia sido morto há pouco tempo, quando Jesus começa a sua missão. Porque João Batista veio como precursor de Jesus. Então alguns diziam que ele deveria ser Elias, Jeremias, alguns dos profetas, todos os nomes importantes daquele povo. Eles achavam que algumas daquelas personalidades importantes estariam de volta ali como Jesus. Então isso aí é claramente indicação de que eles acreditavam na reencarnação. Só que eles acreditavam como ressurreição. Por isso que muitas pessoas dizem na Bíblia não tem a palavra reencarnação. E não tem mesmo. Porque o termo que eles usavam era ressurreição. E ainda com uma ideia vaga. Não tinham um entendimento completo do que seria o processo reencarnatório. Bom,
Depois, no item 3, porque ele cita algumas passagens do Evangelho que abordam a reencarnação, para ficar bem claro. No item 3 ele diz assim: após a transfiguração, aquela hora que Jesus sobe ao monte e se transfigura, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus então responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Olha agora essa frase que ele finaliza. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Se não estiver claro aqui a reencarnação, não tem onde mais. Porque aqui ele está dizendo com todas as letras que João Batista era a reencarnação de Elias. E quem foi Elias? Um profeta importante que viveu aproximadamente 900 anos antes de Jesus. Olha quanto tempo antes. E esse profeta Elias, ele foi muito importante, ele veio com uma missão para divulgar, para falar, para ensinar do Deus único. Só que esse profeta Elias cometeu um grande erro. Ele teve uma falha grave na sua missão, porque em certo momento ele mandou matar mais de 400 sacerdotes que acreditavam em outros deuses. Eles tinham um deus chamado Deus Baal. Então esses sacerdotes cultuavam esse outro deus e ele perde o controle e manda matar. Então por isso, quando Elias volta como João Batista, reencarnado como João Batista, a gente sabe que João Batista morre decapitado, né? Então ele passou pela lei de causa e efeito. Apesar de uma missão importantíssima como teve, ele sofreu a consequência do seu ato lá daquele passado distante. Mas aqui nessa passagem está claro que João Batista era a reencarnação de Elias, muito claro. Bom, continuando mais um pouquinho ainda, temos alguns minutos. Volto a dizer, né, se alguém quiser acrescentar, lembrar de alguma coisa que me ajude aí, algum ponto que eu possa estar esquecendo, pode completar para mim ou perguntar algo, tá? Bom, nós vamos ver agora só mais um trechinho para a gente finalizar. Mais uma citação do Evangelho. É aquele famoso diálogo entre Jesus e Nicodemos, que está aí no item 5 do livro. Então, no item 5 diz assim: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus então já lhe responde: em verdade, eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, sabendo qual era a necessidade de Nicodemos de entendimento. E Nicodemos então lhe pergunta: mas Senhor, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Vejam que ele entendeu a colocação de Jesus, entendeu a necessidade de voltar à carne. Então respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui nós temos um ponto importante para entender, porque cada colocação precisa ver o contexto que ela foi dita. Quando Jesus fala que é preciso renascer da água e do Espírito,
Allan Kardec até dedica várias páginas seguintes para explicar isso, mas eu vou resumir bem aqui sinteticamente que o termo, a palavra água, era usada como símbolo da natureza material. Toda vez que ia designar algo de natureza material, se usava o termo água. Então, subentende-se que Jesus estava dizendo, é preciso nascer de algo material, o corpo, e de espírito, de corpo e alma. É preciso reencarnar. E ele diz depois, o que é nascido do espírito é espírito, nascido da carne é carne. Ou seja, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque muitas pessoas pensam, por exemplo, quando os filhos, muita gente acha que herdou características morais, qualidades dos pais. Não existe isso. Pode haver afinidade, semelhança de espíritos, mas não se transmite, por exemplo, o corpo você transmite aparências, né? A parte genética. O corpo procede do corpo, mas o espírito, cada um é único. Tá? Então, por isso ele disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Sérgio Gomes, meu amigo, um abraço, muito obrigado. Então vamos ver aqui se tem mais algo para comentar. Sim, um outro detalhe que eu queria comentar com vocês é que esta passagem de Nicodemos, quando Jesus fala renasce da água e do Espírito, os nossos irmãos católicos interpretaram como o batismo, né? Com todo o respeito que nós temos, mas eles interpretaram dessa forma. Por isso eles fazem aquele simbolismo da água, né? De batizar, para dizer que a pessoa precisa renascer na mesma vida, renascer para uma vida nova. Então, mas a gente entende com a doutrina espírita que a colocação aqui se refere à reencarnação, como tantas outras passagens do Evangelho. E para a gente concluir, eu vou só dizer mais para vocês algumas curiosidades até, antes, e a gente vai largar um trechinho para o próximo encontro, tá bom? Só por curiosidade, a reencarnação, ela era, como já disse, muito bem aceita por aquele povo daquela época, e eles acreditavam em reencarnação, e essa crença permaneceu nos primeiros séculos da era cristã, depois que Jesus retornou ao mundo espiritual, né? Os povos continuaram a acreditar na reencarnação, porque nós sabemos que a reencarnação deixou de ser uma crença a partir do ano de 553, porque houve o segundo concílio de Constantinopla. O que é um concílio? A igreja, de tempos em tempos, me parece que acontece até hoje esses concílios. A igreja reúne aqueles líderes da igreja, os bispos, aqueles mais alto escalão, para toda vez que tem algum conflito, algum problema, discutirem os rumos da igreja. Então eles se reúnem, e isso chama-se concílio, eles dão o nome de concílio. Então já houveram vários concílios, onde eles decidiram fatos importantes, situações importantes. E uma dessas, infelizmente, nesse concílio de Constantinopla, a reencarnação foi banida da crença. Então, a partir desse ano, a igreja proibia que as pessoas falassem em reencarnação. Todo aquele que dissesse que acreditava ou mencionasse sobre reencarnação era perseguido pela igreja. Então, infelizmente, por isso que atrasou bastante o entendimento das pessoas na reencarnação, por causa desse episódio lamentável, né? Que a igreja proibiu a crença na reencarnação. Mas mesmo que proíbe, a gente sabe quando algo é verdadeiro, quando é uma lei, não tem como ocultar, uma hora aparece. E nós sabemos, em contrapartida, que existem inúmeros pesquisadores, cientistas, não espíritas, que buscam estudar a reencarnação. Vou citar 2 nomes apenas, apesar que tem nomes no Brasil também estudando a reencarnação, mas tem um nome importante que é o Ian Stevenson, um cientista e professor de psiquiatria
da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele escreveu um livro interessantíssimo que tem o título de 20 casos sugestivos de reencarnação. Então ele fez uma pesquisa longa com muitas e muitas crianças que diziam se lembrar de vidas passadas. Então ele fazia o quê? Acompanhava, fazia um trabalho meticuloso e demorado. A criança dizia, por exemplo, que havia morado em tal cidade, em tal casa, que se lembrava dos detalhes. Ele ia então com a criança e mais familiares naquela localidade para constatar se era verdade o que estava sendo dito. Então, dessa forma, ele foi comprovando casos verídicos, totalmente fáceis de ser aceitos pela sua lógica, por tudo que diziam sem conhecer aqueles lugares. Então, afirmativas muito coerentes. Então, ele escreve esses 20 casos sugestivos de reencarnação. E tem também um outro nome importante, o parapsicólogo indiano Banerjee, que ele já pesquisou, já estudou mais de 1.200 casos de lembranças de vidas passadas. Nesse mesmo sentido, na Índia era muito comum isso, crianças se lembrando de vidas passadas. Então aí a gente vê pesquisas na área científica, porque quando a gente diz no meio espírita, podem-se dizer que é uma crença que nós acreditamos, mas quando o pesquisador vai para averiguar, aí dá uma veracidade maior, né? Então eu creio que não vai demorar muito para a reencarnação ser aceita como uma lei realmente que ela é, certo? Bom, então eu creio que o tempo nosso já se esgotou por hoje. Então, algumas páginas seguintes, como falei, o Allan Kardec dedica para explicar esse termo porque Jesus falou nascer da água e do Espírito. Nós retornaremos, na próxima semana, então, daremos sequência no item 18, quando ele fala a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, certo? A gente vai ficando por aqui. Se alguém ainda quiser, ficou alguma dúvida aí nas últimas colocações, quiser ainda perguntar, eu creio que ainda tem uns minutinhos, senão a gente vai encerrar, agradecendo novamente muito a cada um de vocês pela participação, pelas palavras amigas, gentis que sempre nos endereçam, nos dando apoio, incentivo. Digo a vocês que estou muito feliz com essa atividade de estudo, faz a gente pesquisar um pouco mais, estudar mais, e é uma forma da gente estar em contato, né, nesse momento de isolamento, para que a gente se mantenha aí animado, sem desânimo, com fé, com esperança. Eliane, então, eu que agradeço, Eliane, obrigado a tua presença. A gente vai até fazer um momento final de oração, a gente que ore também pelo teu marido, pela tua família, por todos vocês. Vamos nesse momento então agradecer a Deus pela bênção da vida, agradecer a Jesus, o nosso Mestre, por tanto que nos oferece, Jesus que acompanha os nossos passos desde os primórdios da terra, pacientemente esperando a nossa caminhada evolutiva, agradecendo por tantos missionários que Jesus enviou à Terra para nos ensinar as verdades sobre a criação divina tão perfeita. Então, nesse momento, rogamos a Deus que abençoe cada um dos nossos lares, para que nós fiquemos em paz com os nossos familiares, que a gente mantenha a serenidade, a fé, a esperança, a alegria, apesar de todo o problema que enfrentamos, nós acreditamos que Deus cuida da nossa terra. Jesus é o nosso governador espiritual. E apesar do caos, apesar da situação difícil, tudo está caminhando para uma situação muito melhor.
Que Deus nos abençoe, nos proteja, abençoe todo esse planeta. Que Jesus nos envolva no seu imenso amor. Que assim seja. Uma boa noite a cada um de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.